Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu quarto, mais um famoso quarto de sabedoria aqui com o professor Celso. Prazer para quem não me conhece, sou o professor Celso Diori, sou professor de História e também leciono Sociologia, Filosofia e Geografia, tá? E, conforme eu havia combinado com alguns colegas alunos, a gente vai agora conversar sobre o Segundo Reinado aqui no Brasil, tá? Vamos ao contexto, tá? O Segundo Reinado vai durar entre 1840 e 1889. Tá? Então, qual é o contexto? Acaba o período regencial, né? É dado o golpe da maioridade, ainda existe uma certa instabilidade política, e a ideia de fazer com que Dom Pedro II assumisse o trono tão quanto antes, né? Facilitaria o processo de estabilização política, e aí as elites poderiam, então, continuar o seu processo de manutenção do poder. Obviamente, isso vai se mostrar bem favorável a eles durante o momento, mas como nós estamos passando por um processo de mudanças em todo o mundo, tá? Principalmente por conta da Revolução Industrial, os cafeicultores verão aí o surgimento de um processo de industrialização que vai engatinhar ainda no Brasil, tá bom? Vamos lá, então, vamos entender. A partir do golpe da maioridade, tá, não houve, de certa forma, uma mudança na organização política, tá bom? As elites, elas tomavam conta da política, tá, e dos direitos políticos, tá bom? Nem a população como um todo, ela não tinha direitos políticos, ainda com todas aquelas regras que foram criadas com relação ao voto, ainda era pouquíssima gente que participava do processo, tá? Porque o voto continuava a ser censitário e continuava a ser masculino. Então, mulheres não participavam e grande parte da população pobre também não participava, tá? Não havendo, nesse caso, participação política nenhuma, tá? Das camadas mais pobres, das mulheres, dos pretos e dos indígenas, tá? Nós temos, então, ainda nesse cenário, os partidos liberal e conservador. Relembrando, tá? Caso você não se lembre de como eles funcionavam, tá? Eles se diferenciavam muito pouco em projeto de país, tá bom? O projeto de país que eles tinham era o seguinte: para os liberais, as províncias deveriam ter autonomia, e para os conservadores, o poder tinha que estar centralizado na mão do imperador. No que eles concordavam? De que tinha que haver a manutenção da escravidão e tá certo, é só isso, tá? E para eles, no poder, estava tudo ótimo, tá bom? Então, Dom Pedro vai assumir o trono com 14 anos e, obviamente, vai, aí, com a ajuda dos políticos dos dois partidos, tentar criar um projeto de governo para o Brasil. Dom Pedro II, brasileiro, tá? Ele vai se mostrar muito preocupado com essas questões de desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial do Brasil, e isso vai ser facilitado pelo longo tempo que ele fica no poder, tá? O fato dele perder o poder não tem nada a ver necessariamente com uma vontade do povo, mas também com interesses políticos, interesses econômicos, tá? Que a gente vai aprender na próxima aula nossa sobre Primeira República, tá bom? Então vamos lá. Vai ter eleições, tá? Na década de 1840, e obviamente vai haver acusações de ambos os lados, né? Liberal vai acusar conservador vai acusar liberal. Então, diante desse cenário de instabilidade política, tá? Para não ter nenhum problema com relação a nenhuma província, por exemplo, querer novamente se separar do país, o imperador Dom Pedro II ele vai criar o sistema parlamentarista no Brasil, tá? Então, a partir de 1847, o Brasil será uma monarquia parlamentarista, tá bom? A monarquia parlamentarista no Brasil, ela vai receber o apelido de parlamentarismo às avessas, tá bom? Para quem não sabe o que é um sistema parlamentarista, um regime parlamentarista, vamos lá. Quando um país ele é uma república presidencialista, a população vota no presidente, que será o chefe de Estado e o chefe de governo, tá bom? Chefe de Estado, ele representa o país.
chefe de governo governa o país. Então, em repúblicas presidencialistas, o presidente tem as duas funções, tá? Então, nós escolhemos os nossos representantes do Congresso, tá? A gente vota para deputado e para senador, e esses grupos, né, de deputados e senadores, eles serão os responsáveis pela criação das leis, e essas leis, então, serão executadas pelo chefe do executivo, né? Essas leis entrarão em vigor com a assinatura do chefe do executivo, que é, no caso, o presidente da República, porque ele tem a função de chefe de governo. Em alguma viagem internacional, em algum tipo de... quando ele recebe algum chefe de Estado de outro país, ele está fazendo a função de chefe de governo, de chefe de Estado, tá bom? Então ele vai lá trocar ideia com esse presidente de outro país, esse primeiro-ministro, esse rei, seja lá quem for, tá? Caso algum rei resolva visitar o Brasil, ele vai fazer ali, às vezes, de chefe de Estado. Se for alguma coisa relacionada a acordos políticos, acordos econômicos, tá? Não acordo político, foi relacionado a acordos econômicos, obviamente ele vai fazer a função também de chefe de governo, tá? Porque isso vai interessar, obviamente, o desenvolvimento do país, tá? Em repúblicas que são parlamentaristas, a gente vota para presidente e a gente vota para deputado, tá? Dependendo do lugar também para senador. E o que vai acontecer nesse momento? O Congresso ele vai ser responsável por escolher entre os representantes que estão lá, entre os deputados, a figura do primeiro-ministro, tá? E esse primeiro-ministro, então, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar pelo bem do Brasil como chefe de governo. Ao presidente da República segue a função, né, de chefe de Estado. Então, o chefe de Estado representa o país e chefe de governo governa o país, tá bom? Em repúblicas parlamentaristas, é muito comum o presidente ele também tentar entender as nuances ali da governabilidade para poder, de certa forma, ajudar quando for necessário. Não que isso seja uma obrigação, tá? Não é obrigatório ele fazer isso, porque ele é apenas o chefe de Estado e ele é um representante do país, ou seja, nós escolhemos esse político como representante do país e ele vai fazer essas vezes e, obviamente, ele vai acabar conversando ali com um político ou outro para ajudar na governabilidade. Mas as decisões mesmo, as decisões governamentais, elas vão caber ao chefe de governo, que quem exerce a função é o primeiro-ministro, tá? Em monarquias parlamentaristas, a gente não vota para rei, né? Porque, querendo ou não, é hereditário, né? O rei morre, o príncipe assume, mas a gente escolhe os deputados, e os deputados escolhem entre eles o primeiro-ministro é apresentado ao monarca, e vida que segue. E, nesse caso, o monarca não se mete na política, tá? Um exemplo claro disso é a monarquia inglesa. E a frase deles é bem simples. O rei reina, o parlamento governa. Simples assim, sem nenhum tipo de transtorno. Inclusive, há o risco de que o rei possa se prejudicar no seu reinado caso ele se envolva em questões políticas. Trocar ideia com o primeiro-ministro para falar sobre questões políticas, econômicas, não é função do rei, tá bom? Se o rei fizer isso, ele corre o risco até de tomar, entre aspas, uma bronca. Aí essa bronca a gente pode entender, isso no caso da Inglaterra, dele perder até o trono, tá? Então o rei ele fica ali na dele, tá? E uma curiosidade, os europeus eles gostam desse negócio de monarquia, tá? Para o europeu, monarquia é muito legal. Tá? Eles acham que ter um monarca é muito mais vantajoso do que ter um presidente, né? Porque presidente é só por 4 anos, rei é para a vida toda. Tá? E é uma herança cultural que eles têm desde a Idade Média. Tá? E a gente compreende porque eles não se importam de pagar impostos para sustentar as suas monarquias, porque já são países altamente desenvolvidos, econômica, política e intelectualmente falando. Tá? Então, eles conseguem entender que é uma função, digamos assim, sem grande importância política, mas é de importância cultural, tá? Então nós temos rei na Espanha, a gente tem rei na Inglaterra, tem rei na Suécia, tem rei, se não me falha a memória, na Dinamarca, tem rei para tudo quanto é lado lá, tá bom? Só aí uma curiosidade para vocês. Então, o parlamentarismo no Brasil, ele foi chamado de parlamentarismo às avessas, porque era o seguinte, tá? Quem escolhe, né, quem vai escolher o primeiro-ministro
no caso do parlamentarismo brasileiro, era o próprio imperador. Era ele que escolhia o que seria o chefe de gabinete de ministros, né, que é o título dado naquela época ao nosso primeiro-ministro. Tá? Então, vamos lá. O imperador, como ele tinha um poder moderador, ele tinha esse direito também, porque, afinal de contas, ele podia, nesse caso, tomar ali, às vezes, do poder legislativo, e ele agora, com o poder moderador, ele também metia o bedelho no poder executivo, que agora seria exercido pelo chefe de gabinete de ministros, tá? Então, era necessário estabelecer uma harmonia entre os dois partidos, tá? Uma harmonia entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, em 1853, se não me falha a memória, vai ser criado o Ministério da Conciliação, tá? Conciliação entre quem? Entre liberais e entre conservadores, tá? E aí o imperador ele vai, de tempos em tempos, trocar o corpo ministerial para ministérios com liberais e para ministérios com conservadores. Uma coisa importante aqui que é necessário a gente saber. De 1847, quando foi criado o sistema parlamentarista no Brasil, até o fim do Império, em 1889, nós tivemos ao todo 36 corpos ministeriais. É como se a cada ano e meio, trocassem todos os ministros. Então, imagina, né? Ou não, eu falei esse exemplo e não custa nada a gente colocar aqui também. O professor entra para dar aula no mês de fevereiro. Então, ele dá as aulas no mês de fevereiro, só que no mês de março troca o professor. O professor pergunta se os alunos entenderam alguma coisa do que foi explicado. É natural que a resposta seja não. Então, o professor tem que retomar os assuntos para poder avançar nos seus trabalhos ali enquanto professor. Só que quando a gente chega no mês de abril, entra um terceiro professor. E assim sucessivamente. Em maio entra outro, em junho entra outro, em agosto entra outro, e vai assim até dezembro. Pergunta simples. Que aluno consegue aprender trocando de professor todo mês? Que país consegue melhorar trocando de ministro todo ano? Tá? Então é uma preocupação aí, porque o Brasil realmente, ainda que houvesse um projeto de poder, esse projeto de poder ele era restrito a esses dois grupos, ao grupo liberal e ao grupo conservador, tendo o imperador com a última palavra e, obviamente, segurando a bronca daquilo tudo que pudesse acontecer, porque a última palavra era naturalmente dele, tá? Então vamos lá. Vai acontecer em Pernambuco a chamada Revolução Praieira, tá? Leva esse nome por conta do jornal que era publicado na Rua da Praia, tá? Então, por isso o nome Revolução Praieira, tá? E, mais uma vez, Pernambuco entra aí no palco de província que gosta de arrumar briga com o governo, obviamente porque entende que o governo está agindo de forma equivocada com relação àquilo que os pernambucanos na época vão entender o que é liberdade. Vamos lá, o que aconteceu? Tradicionalmente, quem tomava conta de Pernambuco eram as famílias latifundiárias, como em grande parte do país, as elites locais, elas regiam ali a lei, a ordem e tudo mais. Lembra que eu falei para vocês? Poder político, poder econômico, poder das armas e poder legal, tá? Como foi no caso ali do surgimento da Guarda Nacional, tá? E os liberais conseguiram o poder em Pernambuco por alguns anos. Quando a gente fala em família tradicional, alguns grupos familiares, eles são também, de certa forma, conservadores, tá? Não deixa o imperador lá ganhando, né, fazendo o trabalho dele, que é governar, e a gente aqui se abastece das benesses de ser elite, tá? Então, o estopim do movimento foi o quê? Dom Pedro II, ele nomeou o ex-regente, que era conservador, Araújo Lima, para ser o presidente da província de Pernambuco, tá? Naquela época a gente chamava de governador, tá? A gente chamava de presidente. Então, uma elite urbana liberal, de novo, lembra, a autonomia da província, eles vão iniciar a revolução contando com a adesão de camadas populares que serão impactadas pela desigualdade social, obviamente,
e também em função da má distribuição de terras, que é um assunto que a gente vai conversar ainda hoje, que isso aí tem muito a ver com a ideia do poder, tá? Entre 1848 e 1850, né, que foi a duração da Revolução Praieira, o processo revolucionário armado, ele visava o quê? A liberdade de imprensa, a nacionalização do comércio, que era controlado ali por muitos portugueses ainda, tá? O voto universal, ou seja, todos têm direito a voto, é o sufrágio universal, e uma reforma na Constituição. Claro que eles foram reprimidos duramente, tá? E o Brasil, então, passou vários anos sem nenhum tipo de revolta separatista, tá? Para a gente entender o que é uma revolta separatista. Como o próprio nome diz, é um grupo de revoltosos que querem separar a região, né, do comando do governo central. Como exemplo, Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá? De 1789 até 1792, e em 1798 a Conjuração Baiana, tá? Só para vocês lembrarem, né? A Conjuração Mineira, ela não tinha o interesse de libertar o Brasil, tinha o interesse de libertar a província de Minas Gerais, tá? Ali ia se tornar uma república, teria universidade, teria comércio, mas a escravidão continuaria. Na Conjuração Baiana havia a ideia do fim da escravidão, justamente pela presença maior de população preta lá, beleza? Então a Revolução Praieira, ela vai, digamos assim, beber da fonte de movimentos socialistas que vão surgir na Europa. Vai haver esse caráter, tá? De socialismo. Em 1848 é o ano em que, se não me falha a memória, é lançado o livro Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Então, um pessoal um pouco mais letrado vai ter acesso a essas informações relacionadas à ideia socialista, ainda que não seja a ideia de implantar o socialismo, mas a ideia de não haver uma opressão de um grupo que detém o poder, querendo ou não, faz parte do processo revolucionário, beleza? Os jornais, eles eram utilizados em Pernambuco, tá? Na Revolução Pernambucana, os jornais locais, eles eram utilizados para divulgar os ideais e as reivindicações de cada grupo. Então, os conservadores vão criar o Diário de Pernambuco para divulgar a versão deles, e os rebeldes vão criar o jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Tá? Daí o nome do movimento, né? Rua da Praia, na cidade do Recife, um movimento chamado Revolução Praieira. Tudo bem? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre economia no Segundo Reinado, né? Que, querendo ou não, a parte econômica é sempre aquela que vai pegar em qualquer país, e no Brasil não vai ser diferente, tá bom? A economia brasileira, ela vai viver um momento de estabilidade, por incrível que pareça, durante o Segundo Reinado, principalmente em função do ciclo do café, tá bom? Quando a gente estuda na escola, né, que o professor fala para o aluno, vamos estudar o ciclo da cana-de-açúcar, né, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, o ciclo do ouro. Não significa que acaba um e começa o outro, tá? É como se fosse círculos que vão se unindo, tá? Circunferências que vão se unindo, porque nós temos um momento em que um começa, vai ter o seu auge, o seu fim, e aí começa o outro, e com o café não vai ser diferente, tá? Uma história rápida sobre o café. Ele chega na região norte do país, tá? Um cara vai trazer em 1727, se eu não me engano, o nome dele acho que é Francisco Melo Palheta. Ele vai trazer mudas de café, e aí ele vai tentar plantar no estado do Pará. Não vai vingar, por questões ali de terra e de temperatura, de clima, tá? Então o café vem para o Vale do Paraíba, ali entre a região do Rio de Janeiro e a região aqui do interior de São Paulo, onde nós temos ali Taubaté, nós temos Guaratinguetá, nós temos Aparecida, cidades ali da região do Vale do Rio Paraíba do Sul, tá? Então, no primeiro momento, o café vai ser plantado ali. Depois, por volta de 1870, se eu não me engano, o café ele vai sair da região do Vale do Paraíba e vai se fixar no interior de São Paulo, onde ele vai encontrar, né, onde vai haver uma terra muito boa para o plantio, e, obviamente,
oeste paulista ele vai acabar se desenvolvendo muito melhor economicamente, vai se desenvolver muito mais na questão econômica, e a partir daí, obviamente, né, as elites cafeicultoras de São Paulo e algumas do Rio de Janeiro vão começar, então, a querer participar um pouco mais desse processo, tá? O Brasil também produzia outras coisas, não apenas café, tá? Nós produzíamos açúcar, nós produzimos algodão, cacau, borracha, fumo, erva mate, couro, tá? E outros tipos de peles. E aí, em determinados períodos do Segundo Reinado, vai haver um decréscimo ou acréscimo da produção desses... da exportação desses produtos, da exportação desses produtos que vão fazer a riqueza do Brasil. O café, obviamente, é aquele que vai subir relativamente, vai ter um aumento substancial, tá? De 1851 até 1880, por exemplo, 48% das exportações brasileiras em 1851 era de café, e em 1880 o total de exportações será equivalente a quase 60%, tá, do total. As exportações, se a gente colocar exportações de tudo que o Brasil exporta em 100%, 60% era só de café, tá? Eu acho que agora você conseguiu me entender, tá? Então vai haver um aumento substancial do consumo de café, principalmente nos Estados Unidos e em países europeus, elevando o preço do produto, né? Valorizando o preço, valorizando o produto e, consequentemente, elevando o seu preço, tá? O que vai fazer, né, com que o café que se concentra lá no Vale do Paraíba vai aí ser a máquina fazedora, vamos dizer assim, né? Desculpa o termo, né? A máquina fazedora de dinheiro, tá? Se errado o termo, é por pura brincadeira que eu faço isso nas aulas, tá? Nesse momento a gente vai ter ainda vai prevalecer no plantio do café a utilização do trabalho escravizado, tá? No Vale do Paraíba, o modelo clássico de produção era herdado do período colonial, tá? Monocultura, grande propriedade e uso de trabalho escravizado, tá bom? Técnicas até então, como era no começo, muito rudimentares, e eles acabaram cansando o solo. Plantava constantemente, porque o café ele passa a ser útil para a colheita, né, do café, né, a partir de 3 a 5 anos, mais ou menos. Então, não é automático, é médio prazo. Então, até aí, terminou, colheu, planta de novo e vai e acaba consumindo ali a terra, e os nutrientes acabam se gastando, porque, querendo ou não, cada planta vai querer um tipo de nutriente que a terra pode dar, beleza? À medida que o cafezal ele vai se espalhando para o oeste paulista, tá? Primeiro ele vem aqui para a região próxima a Jundiaí, Campinas, e depois vai até São Carlos, tá? No interior de São Paulo. Então, a região de Campinas até Ribeirão Preto, mas depois São Carlos, lá em Ribeirão Preto, os modelos mais modernos de produção serão utilizados, tá? Serão implantados. O trabalho assalariado ele vai começar a acontecer no plantio de café no interior de São Paulo, tá? Porque a gente tem chegada de imigrantes nesse processo, e, querendo ou não, a mecanização ela vai ser possível, porque, querendo ou não, os cafeicultores querem maximizar os seus lucros, e a utilização de maquinário europeu ele vem para fazer o beneficiamento desse café, o que, de certa forma, seria mais viável, tá? Como, por exemplo, eliminar a casca, separar grão de café, de acordo ali com a qualidade deles, e o maquinário nesse ponto é importante. Então a gente perceba que no Vale do Paraíba, né, ainda vai ter aquela técnica rudimentar, já no oeste paulista a coisa vai ter um investimento maior do produtor e, consequentemente, por esse investimento vai ter um ganho maior, tá? Vamos lá. Falando sobre a ideia da escravidão e da imigração para o Brasil. Desde lá do início do Império Brasileiro, ou antes mesmo, né, antes mesmo da independência, o Brasil sofria pressão interna, principalmente da Inglaterra, para que acabasse com a escravidão, tá bom? A Revolução Industrial ela vai começar em 1769, lá na Inglaterra, tá bom? E a Inglaterra ela vai
ser a pioneira na técnica de ganhar dinheiro vendendo o que produz. Então, a Inglaterra vai forçar muito país a comprar os seus produtos, justamente porque esses países que serão clientes da Inglaterra ainda não estão totalmente industrializados, nem tem a ideia de acontecer isso, e a Inglaterra, nesse processo, vai ganhar muita grana. E a política inglesa no comercial seria assim: bom, gente, escravizado não compra, então tem que acabar com a escravidão para o escravizado poder receber um salário e comprar o produto que eu faço. A Inglaterra ganhou muita grana vendendo escravizado, tá? Eles ganharam muito dinheiro com isso. E agora eles querem ganhar dinheiro vendendo, sei lá, panela, vou dar um exemplo bobo aqui, para esse ex-escravizado que vai ser aí, vai ganhar a liberdade do o seu dono vai garantir a liberdade. E só que o Brasil, ele sempre foi muito reticente com relação a isso. Inclusive, o Diogo Feijó, enquanto ministro da Justiça do período regencial, ele vai criar uma lei em que era proibido o tráfico de escravos. Isso lá em 1830 e pouco, para 31, se não me engano, 31 ou 32. E essa lei punia quem importava e punia quem exportava, ou seja, punia o cara que estava vendendo e o cara que estava comprando, tá? E dava, inclusive, benefícios aos denunciadores. Quem denunciava, né? Quem denunciava a venda do escravo, né? A compra e a venda do escravo, esse cara aí ganharia um bônus, tá? Mas é aí que surge aí a expressão para inglês ver, porque essa lei não pegou. Que seria como se o Feijó fizesse assim: não, você vai acreditar, você vai ver, vou fazer uma lei aí que vai acabar, você vai ver, Inglaterra, fica tranquilo. E essa lei não pegou, por isso o termo para inglês ver. Então, os movimentos contestatórios à prática, eles vão ganhar força justamente porque vai começar a surgir um movimento abolicionista no Brasil. E a Inglaterra, ela vai criar uma lei chamada Lei Aberdeen, em 1845, que essa lei simplesmente faz o quê? A Marinha Inglesa podia prender navios no Oceano Atlântico que estivessem carregando pretos que foram sequestrados e que seriam vendidos como escravizados. Então, o Brasil acaba sofrendo um pouquinho mais de pressão com relação a isso, e aí ele vai, o Congresso Brasileiro, né, os deputados, vão aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que acaba com o tráfico negreiro, ou seja, importar pretos para trabalharem como escravizados estava proibido. Então, nesse caso, somente o comércio interno prevaleceu, tá? E, querendo ou não, ainda havia escravidão nesse período. E, nesse mesmo tempo, vai chegar gente da Europa. Então, chegarão italianos, chegarão portugueses, chegarão espanhóis. Então, esse pessoal todo vai trabalhar nas fazendas. A primeira coisa que vai acontecer é um sistema de parceria. E aí você vai ver como é que o fazendeiro brasileiro ele é realmente, naquela época, ele era um cara que gostava de explorar, né? O sistema de parceria funcionava assim. O fazendeiro, ele chamava o imigrante, né? Chamava lá o italiano, por exemplo: pode vir para cá, para o Brasil, que você vai trabalhar na minha fazenda. Tá? Fica tranquilo que eu vou pagar a passagem e depois você me paga. E aí você vai ganhar, quando o cara chega, né, o italiano chega, vamos colocar italiano só para ficar mais fácil, tá? Mas pense imigrante. Vou falar italiano porque a minha família, ela trabalhava na lavoura de café nesse negócio aí. Não minha mãe, tá? Minha mãe é indígena, mas a família do meu pai trabalhou na lavoura de café, tá? Eles vieram da Itália. Então, o que vai rolar? O dono da fazenda, ele vai falar: bom, o seguinte, imigrante, eu vou te dar aqui um alojamento, tá? E você vai participar dos lucros obtidos pela venda do café. Leva 3 a 5 anos para o café começar a lucrar, tá? Para realmente o cara colher o café, beneficiar o café e vender o café. Então são de 3 a 5 anos, então não é um período muito curto, não, tá? Principalmente para quem está trabalhando e precisa de dinheiro. E aí o dono da fazenda falou pro cara: fica tranquilo que qualquer coisa que você precisar, eu vou te fornecer, e vou anotar na caderneta, você fica me devendo, depois na hora você me paga e tá tudo certo. Então ele já chega da Europa devendo a passagem e ele vai ficar devendo tudo aquilo que ele consome na fazenda. Chegou a hora de receber parte do lucro, o dono da fazenda vai olhar o caderninho e vai falar: bom, você tem direito a, sei lá, 10 mil réis, só que você está devendo 30 mil. Porque você comprou arroz, você comprou carne, você comprou batata, você comprou roupa, você
e, obviamente, quem faz o preço é o dono da fazenda. Isso aconteceu numa fazenda de propriedade do senador Vergueiro, se não me falha a memória. E ele quase morreu, porque os italianos, bem diferente dos escravizados, eles não se deixaram levar por essa conversa, não. E aí começou a rolar quase um embate ali, as famosas vias de fato. Então, os cafeicultores foram solicitar auxílio do imperador. O imperador, então, falou assim, ó, o sistema de parceria não vai funcionar, vamos colocar outro esquema, então. E então, o que aconteceu? Os imigrantes vinham com passagem paga pelo governo, o governo hospedava esses imigrantes em alojamentos pagos pelo governo, né, pagos pelo império, e aí, quando o fazendeiro precisasse dessa mão de obra, ele saía ali do alojamento onde ele estava e ele ia para a fazenda para poder trabalhar. Vale lembrar que quando é o governo que paga as coisas, tá, é dinheiro do povo, tá bom? Então, olha que interessante, né? O imperador pagava passagem com o dinheiro do povo, alojava o cara com o dinheiro do povo, e enquanto o cara não fosse contratado, era o dinheiro do povo que está sendo gasto para a manutenção daquele imigrante lá. Quando ele arrumava o emprego, aí era com o dono da fazenda. Só que o lucro do café ficava com o dono da fazenda. O cafeicultor, o trabalhador ali da roça do café, né, o imigrante, ele vai receber salário agora, tá? Mas o interessante é isso. Esse dinheiro todo, a gente não percebe a circulação da economia como deveria ser. O governo gasta para garantir que o cafeicultor fique rico e o Brasil não caminhava como deveria caminhar. Mas tudo bem, né? Vale aí o pensamento crítico a respeito disso, porque a história também é isso, tá? Finalzinho nosso aqui desse nosso bate-papo, vamos falar duas coisas, né? Primeiro, do projeto de industrialização, tá bom? Em 1844 vai ser lançada a tarifa Alves Branco, que é uma tarifa protecionista, que vai ser uma taxa de 60% para qualquer produto importado que tenha produto similar no Brasil. Então, por exemplo, se eu estou comprando esse óculos aqui lá da Inglaterra e tem o mesmo óculos ou similar vendido aqui no Brasil, eu vou pagar 60% de taxa de importação, 60% em cima do valor do produto, tá? Se não houver produto similar no Brasil, essa taxa cai para 30%. É uma taxa protecionista, porque, querendo ou não, a ideia das taxas protecionistas, elas visam proteger, como o próprio nome diz, a indústria brasileira, o mercado brasileiro, tá? Então, hoje em dia, que paga aí imposto sobre importação de várias coisas, e o governo acaba arrecadando esse dinheiro e fazendo a coisa funcionar aí com o governo. Se o governo faz ou deixa de fazer alguma coisa com o dinheiro que arrecada, aí já é uma outra história, é um outro bate-papo nosso, que não vai ser nem história, vai ser política, tá? Então, vai surgir um cara brasileiro, tá? O Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele, se não me engano, ele nasceu acho que no Rio de Janeiro, se não me falar a memória, e ele vai estudar na Inglaterra. Então, ele aprende tudo que tem que aprender com relação a investimento. Ele vai trabalhar num banco, ele vai ser aquele cara que manja pra caramba de investimento, e ele vem para o Brasil com uma proposta de iniciar uma industrialização. O Brasil tinha pouquíssimas indústrias na época, tá? No século XIX, a produção mesmo, como tudo se concentrava no café, as poucas indústrias que estavam sempre ali próximo da região do café, tá? Então lá a gente tinha uma infraestrutura pronta, já tinha banco, já tinha cidades, e já havia o projeto de ferrovias, tá? Então, todo esse capital gerado pelo café era investido em parte nessa industrialização, e o Barão de Mauá, ele começa a trabalhar justamente nesse processo aí. Diz a lenda, tá? E aí vale uma curiosidade, diz a lenda que na hora que o Barão de Mauá estava inaugurando uma ferrovia, ele convidou o imperador, e um detalhe, o imperador adorava a tecnologia, tá? O imperador viajava bastante para a Europa e ele se impressionava com tudo que era novidade tecnológica na Europa, ele queria trazer para cá. A primeira linha telefônica foi ele que trouxe, tá? Ele ligava a casa dele de Petrópolis até a casa do vizinho, então ele não precisava mais ir no vizinho conversar, ele ligava para o vizinho, tá? Ele viu a máquina do Grambel e falou, é isso que eu quero para minha casa, e é bom isso, pelo menos incentivava, né, a ideia do crescimento
tecnológico no Brasil. A tecnologia, galera, não é telefone celular, TV de tela plana, foguete, satélite, não. Tecnologia, grosso modo, traduz-se assim: aquilo que facilita a minha vida. Então, por exemplo, vamos lá, o canetão que o professor usa na lousa, tá? No quadro branco, é uma evolução ao giz. E o quadro branco é uma evolução, né? Uma tecnologia, perdão, é uma tecnologia em relação à lousa, ao quadro negro. Então, o giz, ele gasta, deixa de ser usado, cai pó, arrebenta o nariz do professor, né? O professor vive com rinite. E no caso, o canetão, acaba a tinta, repõe ali, já era, e vida que segue. Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que é tecnologia. Tecnologia é aquilo que facilita a sua vida, beleza? O forno de micro-ondas, uma tecnologia, você tem que ficar esperando esquentar comida no fogão. Economia de espaço, economia, no caso, questão de segurança também. Tá? Pois bem, vamos lá. Então, o Barão de Mauá, ele vai presentear o imperador Dom Pedro II com uma pá, tá? Bonita pá, incrustada com pedras preciosas, cabo de madeira de lei, a coisa mais bonita do mundo, uma pá realmente muito bonita. E ele entrega essa pá para o imperador. Quando ele entrega a pá para o imperador, começa a ter um burburinho atrás do imperador. Obviamente, esse burburinho era de zoação, tá? E o imperador olha meio feio para o Barão de Mauá, mas não diz nada, tá? Nobre não trabalha. O fato de Barão de Mauá, que era um trabalhador e entendia que o trabalho, nesse caso, seria daria o processo de valorização da riqueza, de criação de riqueza, perdão, ele deu a pá para o imperador, talvez nem tenha passado isso na cabeça dele, tá? Só porque nos Estados Unidos era assim que funcionava, o presidente inaugurava a ferrovia, tá? Mas o presidente é uma pessoa comum, o nobre não, o nobre ele não trabalha, tá? Então a pá, talvez o imperador tenha pensado assim, pô, quem esse cara pensa que é para me mandar trabalhar? Eu sou o imperador do Brasil, o cara me dá uma pá, mano, tá louco? Pô, o que deu nele? Resultado, né? Por conta das fofocas, né, por conta dos burburinhos, o Barão de Mauá começou a perder investimentos, ele acabou se endividando muito por conta disso, mas ele conseguiu pagar todas as suas dívidas. Ele morreu pobre, mas ele pagou todas as suas dívidas e o nome dele não foi manchado, muito pelo contrário. O nome dele hoje é lembrado como um dos pioneiros no processo de industrialização no Brasil, tá bom? Último tema nosso, falando sobre a Lei de Terras, tá? Em 1850 vai ser criada a Lei de Terras e é o seguinte: não tinha mais aquela ideia de terra por doação, a sesmaria. Toda terra devoluta, ou seja, toda terra que estava no Brasil que não tinha dono, era terra pertencente ao Estado brasileiro e ele só podia ser obtido através de compra, e compra por valores altíssimos, tá? Por que isso foi feito? Foi feito justamente para evitar que imigrantes comprassem terras e que pretos livres, pretos forros, pudessem também ter terra. Então não tinha mais esse negócio de eu tomar posse da terra, tá? A terra, então vamos lá, toda a terra devoluta pertencia ao império e aquelas que já tinham dono eram propriedade privada. Para que eu pudesse ter terra, eu tinha que pagar um valor altíssimo, tá? O Estado podia doar, mas ele não fazia isso, ele vendia a preços altíssimos. Obviamente, isso foi uma pressão das elites para que não houvesse a ideia de distribuição de terra para, sei lá, qualquer um, vamos dizer assim, tá? Bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na mesma época, vai ter The Homestead Act, né? Se eu não me engano, também é de 1850, só que lá é diferente. O colono, né, estava lá na terra, ele podia produzir naquela terra por 5 anos, né, terra do tamanho do campo de futebol, né, que seria um alqueire, e ele produzia durante 5 anos. No final dos 5 anos, ele tinha a opção de comprar a terra pelo valor de, se eu não me engano, $2. Um campo de futebol de $2. Então percebam que lá a ideia de ter propriedade é comum para todos. Aqui no Brasil, propriedade ainda é um negócio da elite, tá bom? Essa primeira parte do segundo reinado é um assunto extenso, né? Porque, querendo ou não, são só 49 anos, tem muita história para contar. Eu agradeço a você por esses 40 minutos aí que você gastou prestando atenção em mim. Agradeço muito por isso, tá? Caso você não seja inscrito, considere se inscrever no meu canal, vou ficar extremamente honrado e grato, vou ficar muito feliz por isso.
Lembre-se de deixar aí o seu joinha, tá? Compartilhe o vídeo, vamos espalhar a palavra. Deixe seu comentário, obviamente de forma muito respeitosa. No mais é isso, agradeço a todos e a gente se vê numa próxima. Um abraço, com licença.